Olá, bom dia para todo mundo. Ana Madiarinha aqui, em mais uma live. Deixa eu escrever o nome aqui. Abundância na Nova Terra. Esse é o nosso tema de hoje, comigo. E eu convido todos vocês a refletirem comigo sobre o que é a abundância na Nova Terra. Bom, quero começar falando para todos vocês, atualizando, né? Você que está chegando aqui agora, ou você que está ouvindo aqui ao vivo. Nesse ano nós começamos aqui na comunidade Ser Mais Você com um programa de autoconhecimento e autodesenvolvimento e espiritualidade, onde a cada semana do mês nós estamos trazendo um macro tema. Dentro desse macro tema nós trazemos 3 convidados a cada semana para falar das suas vivências, das suas experiências dentro daquele macro tema. E esse mesmo convidado ele volta uma vez por mês, no mesmo dia, na mesma semana, no mesmo horário, salvo se tiver aí algum imprevisto, para dar continuidade e aprofundamento naquele tema que ele está trazendo. Por isso nós estamos chamando esse movimento de programa, né, de autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade. Na primeira semana de cada mês nós falamos sobre cura, né? E aí tem lá os 3 convidados dessa semana. Todos eles falando sobre o aspecto de cura física, cura mental, cura emocional, cura espiritual, dentro das perspectivas deles, do que eles já fazem e, enfim, atuam ou têm experiência nesse campo, né? Na segunda semana nós falamos sobre consciência e aí nós trazemos um foco um pouco mais aprofundado em autoconhecimento e espiritualidade. Na terceira semana nós falamos sobre abundância e nós estamos na terceira semana, né? Então, nessa semana aqui nós já falamos sobre prosperidade do ser, falamos sobre a riqueza dentro do aspecto da materialidade e de uma nova visão acerca do dinheiro enquanto energia e não enquanto papel, moeda. E hoje vamos falar sobre uma nova perspectiva também sobre abundância, trazendo um olhar para o coletivo, né? O senso de abundância para o coletivo. E na quarta e última semana de cada mês a gente fala sobre multidimensionalidade. Então vamos falar de dimensões superiores, mestres ascensionados, experiências multidimensionais e é um papo bem bacana assim com convidados muito maravilhosos. Então esses mesmos convidados de cada semana, de cada dia, eles voltam no mês seguinte, na mesma semana, para aprofundar o tema que eles estão tratando, né? E hoje, né, eu estou aqui para trazer essa nova perspectiva, digamos assim, de abundância. E eu quero começar dizendo a vocês que não estou em Curitiba hoje, estou numa cidade no interior de São Paulo chamada Águas da Prata, né? É uma cidade pequenininha, né? A cidade fica na região das Águas Paulistas. Aqui do ladinho fica Poços de Caldas. Do outro ladinho fica São João da Boa Vista, e é uma cidade turística, né, que recebe especialmente peregrinos que fazem o caminho daqui ou da região, das cidades próximas, até Nossa Senhora Aparecida, né, no interior de São Paulo também. E nessa pousadinha aqui onde eu estou, chama exatamente Pousada dos Peregrinos. E aqui hoje, nesse lugar, está tendo umas reformas aqui e tal. Então, se vocês ouvirem algum barulho diferente, aí não estranhem, né? Em razão do local onde eu estou. Mas aqui ao meu ladinho tem uma vista maravilhosa aqui, para uma mata lindíssima. Eu só não consigo mostrar para vocês porque a claridade não permite, né? Ela ofusca aqui, mas é uma mata lindíssima que já traz para mim, né, um senso de abundância muito grande, uma perspectiva de abundância muito grande, né? E eu estava aqui já refletindo, né, sobre esse tema um pouco mais cedo, dessa perspectiva da abundância.
quantas vezes, na verdade, primeiro que a gente está começando a acostumar com esse termo, com a palavra abundância, porque até um tempo atrás, até pouco tempo atrás, eu diria, essa palavra não fazia muito parte do nosso vocabulário, nós não estávamos acostumados a falar em abundância. E aí, se isso que eu estou trazendo também faz sentido para você, você me fala aqui, né? Se realmente você usava esse termo antes ou não usava. Eu quase não usava. Passei a usar esse termo mais recentemente mesmo, assim, desde alguns, sei lá, uns 2 anos para cá, talvez. 2, 3 anos. E eu creio que esse olhar, né, para algumas palavras que até então não faziam parte do nosso vocabulário, já está inserida nessa ideia de uma nova consciência da nova terra, né? Essa nova realidade que nós queremos criar e estamos escolhendo criar, especialmente aqueles que já estão trilhando um caminho de autoconhecimento, um caminho mais voltado para a espiritualidade do ser, né? Dessa conexão com o divino, dessa conexão com Deus, dessa conexão com a capacidade de cocriação que temos, né? E aí eu estava observando aqui, né? Quantas pessoas que chegam aqui nesse lugar, que chegam nessa cidade, com essa intenção, esse desejo, essa vontade de se colocar numa jornada de caminhada de quilômetros, né? Porque são quilômetros, não são poucos quilômetros, não. Se eu não me engano, são cerca de 60 quilômetros, algo assim, né? Até essa cidade, até o santuário de Aparecida do Norte, né? E o quanto essas pessoas se dispõem a conectar, olha só o que eu vou trazer para vocês, a conectar com a abundância do seu corpo físico, porque precisa ter saúde para fazer essa jornada, essa caminhada. O quanto elas escolhem se conectar com a abundância espiritual, né? Porque elas estão ali realizando um propósito nessa jornada, nessa caminhada, de conexão espiritual, ou ainda que seja de pagar uma promessa, né? Que é uma visão bem 3D, digamos assim, mas isso não importa, tem ali uma fé envolvida, né? Tem um desejo de praticar a fé, um desejo ativo de praticar a fé. Então, o quanto tem de abundância na fé dessas pessoas em fazer essa prática, em se colocar nesse propósito, né? Num período que para o coletivo é carnaval, então é festa, é celebração, é feriado, é praia, é descanso, e essas pessoas se colocam nessa condição de praticar a sua fé, né? O quanto essas pessoas se conectam à abundância quando elas escolhem fazer esse movimento em comunidade, com um grupo. Porque, por exemplo, aqui nessa pousada tem vários grupos, né, de peregrinos que se hospedaram aqui de ontem para hoje, dormiram só aqui e hoje cedo, né, de madrugadinha, saíram para a sua jornada de peregrinação nesse percurso, né? Então, quantas pessoas se dispõem a fazer uma caminhada, uma jornada de fé em grupo, com o coletivo. E o quanto isso representa uma egrégora, né? Uma força energética conectada com o divino, independente da opção religiosa, né? E essa egrégora conectada ao divino está ali gerando uma energia, gerando uma força muito grande, que reverbera para o planeta, que reverbera para a grade magnética do planeta, né? Então, o quanto isso também está conectado ao senso de abundância, né? Ainda que eles não tenham essa consciência, onde eu queria chegar, ainda que essas pessoas não tenham essa consciência sobre essa abundância que está disponível para elas e que elas estão usufruindo, elas estão praticando essa abundância, né? Oi, Tati, bem-vinda, querida. Dentro desse senso de abundância ainda, quero partilhar com vocês o seguinte: eu escolhi, né, estar aqui nessa cidade, vim fazer um retiro
com o grupo, né, a egrégora dos Sementes das Estrelas. É um retiro com várias práticas de meditação, canalizações, vai ter banho de cachoeira, vai ter trabalhos na mata, né? Vai ter esse movimento de egrégora, vai ter conexão com os galácticos, né, com a nossa família galáctica, mas acima de tudo tem uma prática amorosa, né, um serviço amoroso uns para com os outros nesse movimento que estamos fazendo, mas também tem um serviço amoroso para o planeta, para a Gaia, né? Toda vez que nós nos conectamos com o divino, que nós fazemos uma prática espiritualista, e aí pode ser a tua oração do dia, a tua oração da manhã, pode ser a tua meditação em grupo, pode ser, sei lá, né, um movimento aqui numa live, ou pode ser uma vivência como essa que a gente vai fazer. Cada pequeno movimento desses traz uma força energética, traz uma informação energética que reverbera para a grade magnética do planeta e que contribui para a expansão da consciência do planeta. E quando eu falo essa expansão de consciência, não é só dos humanos, né? Todos os seres sencientes que vivem nesse planeta recebem esse fluxo de expansão para a evolução de cada um dentro do seu nível. Se é uma planta, vai receber esse fluxo de energia para ela expandir enquanto consciência na forma de uma planta. Para os animais, para nós humanos, para a natureza, para as águas, para tudo, né? E o quanto tem de abundância nisso quando nós nos reunimos para esses movimentos conectados à espiritualidade, ou quando você para o seu tempo ou para as suas atividades para fazer a sua prática espiritualista e emanar essa energia de amor para o planeta. O quanto tem de abundância nisso que muitas vezes passa despercebido por nós, assim como talvez esteja passando despercebido para todos esses peregrinos que estão por aqui, né, que passaram por aqui, que vão seguir esse final de semana aí nessa trajetória, nessa caminhada, né? E aí, o novo humano, né, esse indivíduo com uma nova consciência mais expandida, que escolhe começar a criar essa nova terra, que a gente fala, né, a gente tem falado tanto sobre isso, e tantos outros trabalhadores da luz têm falado sobre o novo humano, sobre a nova terra. Essa mudança de paradigma, ela requer exatamente um novo olhar, né? Um novo olhar para frente, um novo olhar para o futuro. Por quê? Porque toda a experiência que nós vivemos até aqui, na terceira dimensão, é uma experiência, foi uma experiência e é uma experiência muito conectada ao material, à visão material das coisas. E essa visão material das coisas, ela está muito conectada ao apego, ao material, à dependência do material, à ideia de sobreviver, né, dentro dessa questão da materialidade, ter dinheiro, ter comida, ter saúde, ter um trabalho, né? Tudo isso está conectado a essa visão materialista da vida, né? E as dimensões superiores, né, a quinta dimensão, porque nós estamos na verdade na quarta, a gente está numa transição, em um período de transição da terceira materialista para a quarta, que é uma dimensão energética. E a partir dessa visão das energias, a gente cria qualquer realidade à nossa volta, a gente materializa a realidade em nossa volta a partir da consciência de que tudo é energia. Então, para essa nova Terra de quinta dimensão, a materialidade não serve como referência de criação. A materialidade, ela serve como referência daquilo que eu escolho criar para mim nesse futuro. Então, eu, Madiarim, eu escolhi criar para mim uma experiência de passar um carnaval em retiro.
E a partir do momento que eu escolhi isso, o universo, a partir da energia que eu emiti dessa escolha que eu fiz, essa escolha desde o meu coração e não só da mente, e aí é um outro exercício, que é o exercício do sentir o que eu escolho viver, o universo, né, enfim, os seres de luz, eles começaram a providenciar condições para que eu pudesse realizar esse desejo de estar aqui. E foi tão especial porque nesse contexto da decisão que eu tomei, né, e essa decisão foi lá atrás, quando Gabriel, né, Neva, falou da vivência, lá naquele momento eu disse, universo, eu escolho estar lá. Universo, eu escolho estar nesta vivência, participar nesta vivência. Né? E eu acho que ele divulgou a vivência, sei lá, talvez 4 meses atrás, não sei, algo assim. E lá naquele momento eu fiz essa escolha, né? Eu quero estar lá, eu quero participar. E a vida foi fluindo, as coisas foram fluindo e eu ganhei vários presentes nesse movimento da minha escolha, né? Um dos presentes que eu ganhei foi a oportunidade de conhecer pessoas que vinham para essa vivência, que eu não as conhecia, mas eu passei a conhecê-las a partir do grupo que foi criado dos participantes da vivência, né? Então, um aspecto de abundância. Por quê? Porque eram pessoas que eu não conhecia. Indivíduos, seres que eu não conhecia, eu não tinha qualquer relação com elas. E aí, ao tomar essa escolha, ao tomar essa decisão, o universo, enfim, providenciou para que eu tivesse condições de estar participando, né, dessa vivência e ser inserida num grupo onde eu passei a conhecer pessoas maravilhosas, né? Desse movimento de conhecer essas pessoas, eu fiz 2 novas amizades lá de Curitiba, né? Com as quais 2 mulheres maravilhosas, 2 bruxonas, né? 2 deusas lindas, com as quais eu vim de carro, né? Para cá ontem. Nós saímos de Curitiba ontem de manhã, quinta-feira, chegamos ontem, finalzinho da tarde, 5h30 aqui. E o quanto essa viagem foi abundante de histórias, né? De experiências, cada uma contando sobre os seus movimentos, trazendo as suas práticas, né, terapêuticas. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu vivi tal experiência, eu aprendi tal coisa, hoje eu sei tal coisa, hoje eu não me comporto mais dessa forma, em tal experiência eu aprendi tal coisa que hoje mudou, né, a minha forma de ser. E a gente veio trocando, assim, experiências riquíssimas ao longo da viagem que nos proporcionou, né, grande abundância de conhecimento, de percepções, né, de integrações energéticas no nosso ser. E uma coisa que aparentemente das pessoas assim que não tem essa visão que a gente tem aqui, eu sei que vocês têm, porque senão não estariam aqui assistindo no ao vivo ou no gravado, né? As pessoas que não têm essa visão, para eles, tipo, é só um encontro, é só uma viagem, né? É só um movimento e tá bem. Ainda que seja assim, eles estão emanando uma energia positiva. Mas para a gente que está consciente, a gente está criando muito mais. A gente está criando muito mais abundância a partir disso, né? E esse é o sentido da abundância. É da gente ver a riqueza, da gente ver a grandiosidade de cada pequeno movimento que a gente toma na vida, né? Então, tive a oportunidade de viajar com essas mulheres maravilhosas. Chegando aqui, eu ia ficar na casa de 2 amigos, né? Do Luiz Fernando e do Daniel Dangui. E aí eles também estão num movimento paralelo, indo para um outro retiro. E nessa conversa, nessa coisa, nesse vai e vem, acabou que eles viajaram antes. E aí, em vez de ficar na casa deles, eu vim para esta pousada aqui. E de novo, quanta abundância tem nesses movimentos que acontecem em nossa volta, onde as coisas caem na nossa mão com tanta facilidade. Porque veja só, a pousada está lotada,
mas tinha uma vaga aqui, um quarto, né, super gostosinho, onde eu pude me acomodar, onde eu pude descansar, onde eu pude dormir com tranquilidade, e de novo, né, conhecer um novo ambiente, conhecer um novo espaço, conhecer novas pessoas e por aí vai. Então perceba o quanto que nesses pequenos movimentos, quando o nosso olhar é um olhar diferente para as coisas em nossa volta, é um olhar é uma percepção da grandiosidade que está em nossa volta, o quanto isso representa a abundância na nossa vida, né? Oi, Laura, bem-vinda, querida. O quanto isso representa abundância na nossa vida, né? Então, veja só, eu estava falando o seguinte, para a nova Terra, né, todas as nossas experiências 3D, as nossas experiências Matrix, não servem como criação, não servem como referência, né, para criar o que está por vir. Nos serve apenas como referência da experiência que já tivemos. Por que eu estou dizendo isso? Porque numa Terra de quinta dimensão, as experiências que nós vivenciamos, elas são pautadas em outros valores que não os valores materiais. As experiências que nós vivenciamos na quarta dimensão para cima, para a quinta, são experiências baseadas em outros valores que não os valores materiais. E aí, eu vou falar sobre isso mais pontualmente. Enquanto isso, olha só, eu vou aproveitar aqui que eu não tinha feito isso antes, vou fazer agora. Vou mandar esse convitinho aqui para uma galera aqui no meu Insta, aqui do Ser Mais Você, para a gente aumentar essa egrégora aqui de pessoas assistindo essa live, porque se a gente não criar uma nova perspectiva e formar uma egrégora grande, uma egrégora forte, né, para falar desse tema, a gente vai demorar mais tempo para criar essa nova realidade, né? Porque como é que eu vou criar algo diferente se eu não tenho consciência daquilo que eu posso criar, né? Não tem como. Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Então, para eu criar algo novo, eu preciso começar a receber estímulos, né? E ser estimulada para criar esse algo novo. Então, meninas, vocês que estão aí comigo, mandem esse convitinho aí também para a galera, né? Clica muito aí no curtir, para que o Instagram ele entenda, né, que esse conteúdo está sendo relevante para vocês e, enfim, mande esse conteúdo para outras pessoas para a gente aumentar o movimento energético em torno desse tema. Então, olha só, eu estava falando o seguinte, né, que na quinta dimensão a criação ela parte de valores diferentes. Quais são esses valores? Vamos falar sobre isso. Valores de cooperação, colaboração, compaixão, amor, liberdade, né? Honestidade, responsabilidade, respeito, autoconfiança, espiritualidade. E daí vocês podem virar para mim e dizer assim, não, Marjorie, mas esses valores já fazem parte da 3D. Veja, esses valores, eles, enquanto palavras, estão sim na 3D, mas precisam ser ressignificados. Precisa haver um movimento disruptivo com os conceitos dessas palavras até aqui, até a 3D, para a gente criar também novos conceitos sobre essas palavras para ir para frente, para ir para essa nova dimensão, né? E essa nova conceituação ou esse movimento disruptivo requer que nós olhemos para essas palavras desde um espaço de equilíbrio, onde existem as polaridades, mas não existe mais dualidade. E tudo isso tem a ver com abundância, né? Tudo isso tem a ver com abundância. Por quê? Porque essa nova visão requer que a gente compreenda que
Eu estou no processo de evolução, no processo de ascensão, e dentro desse processo, enquanto humanos, nós vivenciamos ainda aspectos de sombra, mas que fazem parte de quem somos, e a partir do momento que eu entendo que faz parte de quem eu sou, eu integro em vez de separar, em vez de excluir, eu integro, eu unifico, e a minha parte luz ilumina esta minha parte sombra, porque onde há luz não pode haver sombra. E enquanto eu trilho esse caminho de integração das minhas várias partes, dos meus fractais de luz e sombra, eu me aproximo mais da nova Terra e me afasto mais da terceira dimensão. Com isso, eu crio esses novos conceitos, onde colaboração diz respeito sobre mim comigo mesma. Como eu posso colaborar comigo mesma para a minha evolução? E aí, aceitando as minhas partes é uma forma de colaborar comigo mesma. Como eu posso ter compaixão comigo mesma, reconhecendo as minhas faltas, reconhecendo essas partes de mim. Ai, deixa eu pegar uma aguinha. Reconhecendo essas partes de mim que ainda estão no processo de evolução, né? Só um pouquinho. Aproveitem e tome uma aguinha aí, porque a gente vai expandindo, né? A água é um elemento que contém cristais, né? E esses cristais da água, em contato com os cristais do nosso corpo, também ativa a nossa energia. Então aproveitem aí e tomem uma aguinha. Então eu estava falando de compaixão. O quanto eu posso ser compassiva comigo mesma em reconhecer com amorosidade partes minhas que ainda doem, partes minhas que ainda estão em desequilíbrio, partes minhas que ainda estão trazendo à tona alguns aspectos de sombra, mas que eu não preciso mais brigar com elas e nem ficar, oh meu Deus, oh porque eu tô assim, ah por que eu tô vivendo isso, por que eu tô sentindo isso, por quê, não precisa mais perguntar os porquês, não precisa, gente. E isso é uma atitude disruptiva, é uma atitude de corte. Né? A espiritualidade vem falando para a gente muito que não precisa mais ficar remoendo as dores. A gente precisa acolher aquilo como parte de nós e pronto, e seguir o caminho, seguir adiante. Seguir para o próximo degrau, seguir para o próximo movimento. Né? A gente não precisa ficar ali sofrendo mais porque está vendo algo em nós que não é legal. E daí você fica sofrendo naquilo, né? Querendo descobrir os porquês, o porquê. Não precisa mais disso. Não precisa. Né? O que a gente precisa é ter compaixão por nós mesmos, reconhecer que essa parte está ali, que essa parte está pedindo a nossa atenção para ser vista, para ser trazida para dentro do coração e dizer para si mesmo, ok, eu aceito que isso ainda faz parte de mim, mas eu estou no caminho de evolução, eu estou no caminho de ascensão. Então a minha luz ilumina essa parte, esse fractal de sombra, esse corpo de dor que está aparecendo para mim agora, que eu estou vendo ele. Né? Então isso é ter compaixão para consigo mesmo. Né? Honestidade para consigo mesmo. Então, eu estou sendo honesta em olhar para as partes de mim que ainda estão em sombra. Eu não nego, eu não excluo, eu não faço de conta que não estou vendo, eu não faço de conta que não me incomoda, né? Por exemplo, uma atitude de alguém, de uma pessoa, de um familiar, enfim, né? De alguém, qualquer pessoa, até mesmo no trânsito, na rua, né? A atitude de alguém que te incomoda. Dentro dessa nova consciência, a gente não faz de conta que não está acontecendo.
Ah, não, porque eu não vou olhar para isso, porque, né, não me incomodou, isso é da outra pessoa. Mentira, muitas vezes incomoda sim, tira a gente do sério sim, né, balança, né, traz questionamentos, e a gente precisa ser honesto com a gente mesmo, olhar para isso. Por que isso me incomodou, né? Tá, me incomodou porque há algo dentro de mim que está refletindo isso. Então, ok. Então, eu acolho essa parte dentro de mim, reconheço que está aqui e envolvo essa parte minha em amor. Envolvo essa parte minha em luz. Isso é ser honesto consigo mesmo. De novo, ninguém dá o que não tem. Então, nessa nova terra, esses novos valores requerem que nós pratiquemos esses novos valores com a gente primeiro, para depois praticar com o outro, dentro de um espaço de verdade, dentro de um espaço de transparência, dentro de um espaço cristalino do ser, né? E o que isso tudo tem a ver com a abundância, né? Eu falei vários valores, né? Então pensa aí, reflete para você desses vários valores que eu falei, né? Como é que você pratica esses valores para com você mesmo, né? Como é que você exercita esses valores na sua vida contigo, com você mesmo. E aí o que isso tudo tem a ver com a abundância, né, gente? Porque esse novo senso de abundância que esse novo humano da nova terra precisa desenvolver, também está relacionado em perceber a abundância dentro da gente e no coletivo. A abundância dentro de nós e a abundância no coletivo, né? Aí, claro, a gente pode falar da abundância na natureza, da abundância da beleza da natureza, a abundância, por exemplo, no nosso país, né, com tantas riquezas naturais, fontes de alimento, fontes de água, a abundância, especialmente, né, como a gente está vendo aí recentemente essas questões dos tremores, né, na Turquia e na Síria e tal. Veja, a gente mora num país que não tem esses movimentos tectônicos, né? Não tem essas placas em ajuste, né? Então isso também é abundância de bem-estar, né? Ah, mas a gente tem chuvarada e tem deslizamento e tal, ok, né? Mas tem em algumas regiões e não tem em outras. Então, o quanto também tem de abundância nisso, né, naquelas regiões que não têm esses problemas, de poderem também auxiliar aquelas que passam por esse desafio. Veja o quanto tem de aprendizado nisso também. Então, praticar essa abundância para conosco é começar a perceber tudo em nossa volta com esse olhar de grandiosidade, porque para mim a abundância ela tem muito a ver com esse termo assim, né? A grandiosidade do ser, a grandiosidade daquilo que eu sou, a grandiosidade daquilo que está em minha volta. E a abundância para mim também tem a ver com amor. Por quê? Se tudo é energia, como a gente sabe que é, energia condensada em formas diferentes, em partículas diferentes, veja, água, né? Uma energia condensada numa forma líquida, certo? A tampinha é uma energia condensada numa forma sólida. O nosso corpo, cabelo, né? É energia condensada numa forma igualmente sólida, diferente da tampinha. Denise, querida, bem-vinda, amada. Feliz de ver você aqui. Então, se tudo é energia condensada de formas diferentes, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha meu novo cristal, minha nova selenita. Olha que linda, um bastão de limpeza, maravilhoso.
Aqui também, né? Uma energia condensada numa forma de cristal. Lindo, maravilhoso. Tipo minha varinha mágica de limpeza. Ai, ai. Então, se, de novo, tudo é energia, perceba o quanto de amor existe manifesto na forma de energias condensadas de maneiras diferentes em tua volta. Por quê? Se tudo é energia e tudo que é energia é uma criação divina, tudo que é energia é uma criação divina. Então, se é uma criação divina, é uma partícula, uma projeção do amor divino do Criador, certo? Se é uma partícula divina do amor do Criador, aqui tem amor, aqui tem amor, aqui tem amor, aqui tem amor, aqui tem amor. Em tudo, tudo é amor, tudo. Dá uma olhadinha em tua volta, tudo que está em tua volta. De repente você está na tua sala, aí tem os teus objetos de decoração, tem o teu sofá, tem a tua poltrona, tem a tua mesa de jantar, né? Eu estou aqui no quarto da pousada, então tem as camas, os cobertores, os travesseiros, né? O ar-condicionado, o ventilador, a luz, né? Tudo isso é amor. Tudo isso são partículas de energias condensadas de formas diferentes que trazem consigo o amor divino, o amor do Criador. E aí o nosso senso de abundância realmente começa a mudar, porque se tudo isso é amor, olha quanta abundância de amor em minha volta, em sua volta. Olha quanto de abundância de amor em sua volta. E se tudo em tua volta é amor, aonde quer que você esteja, onde quer que você vá, você está envolto em abundância de puro amor. E a partir disso, a gente começa então a tomar uma nova atitude, pelo menos na minha lógica é assim, a gente começa a tomar uma nova atitude de gratidão por tanto amor em minha volta, por tanta abundância em minha volta. E quanto mais eu pratico a gratidão, vocês sabem, a gratidão é uma ferramenta poderosa de cocriação, de manifestação, porque quanto mais eu agradeço, mais motivos para agradecer eu terei. Quanto mais eu agradeço, mais motivos para agradecer o universo vai me dar, né? O universo vai me dar mais motivos para eu agradecer, porque ele responde à minha frequência, à minha vibração. E a frequência, a vibração da gratidão é uma frequência elevadíssima. Então eu começo a navegar numa ordem frequencial mais elevada que me conecta mais com a quinta dimensão. Por isso eu vou ter mais experiências de dimensões superiores. Eu vou ter mais conexão com as dimensões superiores, porque eu estou vibrando nessa frequência mais elevada e, por consequência, os mentores, os seres de luz, né, eles conseguem acessar o meu campo com mais facilidade, me proporcionando os movimentos de expansão, de crescimento, de abundância, de riqueza, de prosperidade, de saúde, né, me proporcionando as experiências que eu escolho viver. E tá, vamos lá. O quanto tem de abundância nisso? Desta nova percepção de abundância, né? Vocês que estão me ouvindo aí, meninas, me digam, né? Escrevam aqui para mim se isso tudo está fazendo sentido para vocês, né? Ou se eu estou viajando muito, porque
Às vezes eu viajo mesmo. Então me contem aí o que vocês estão achando desse olhar que eu estou trazendo, né? Então, veja só, e quando a gente olha para o coletivo, né, perceba o seguinte, quantas pessoas estão desfrutando da abundância nesse momento, curtindo um carnaval, curtindo uma praia, curtindo festas, ou curtindo uma caminhada, né? Os peregrinos aqui curtindo uma caminhada até Aparecida do Norte, né? Ou curtindo um movimento de introspecção, por exemplo, como o retiro que os meninos dos meus amigos foram fazer, que é um retiro budista, né? O quanto tem de abundância nesses movimentos que as pessoas não estão conscientes disso. A abundância está ali, está disponível, mas elas não estão conscientes disso. E se elas não estão conscientes, né, provavelmente elas não estão sendo tão gratas quanto poderiam ser. E daí estão criando menos do que poderiam criar. Tá entendendo? Tá percebendo essa lógica? E aí, no sentido oposto, muitas vezes nós nos tornamos ingratos em relação a essa questão da abundância. Quando eu falo ingratos, é no sentido de que negamos a abundância em nossa volta porque estamos focados naqueles aspectos do apego a determinadas coisas que não servem mais para a gente, que já deu o que tinha que dar, mas por N razões, você está focado naquela coisa, naquele item, naquele movimento e esquece, não consegue enxergar as oportunidades grandiosas e abundantes que estão no teu entorno, que estão em volta de você, né? Eu vou dar um exemplo para vocês de algo muito próximo a mim. É isso, né, Tati? Faz sentido, né? As pessoas não percebem a abundância, exato. E aí, ao não perceber, não criam, né, tantas oportunidades quanto poderiam, ou entram num padrão de negação. Num padrão que não só nega, mas rejeita a abundância. E aí eu vou trazer esse exemplo. Eu conheço, né, uma pessoa dentro aqui dos meus clientes, né, dos meus atendimentos, uma pessoa que ela está vivendo um momento de desafio material em relação ao lugar onde ela mora, né? Esse lugar que ela mora, financeiramente, não serve mais para ela. Ela não consegue dar conta de morar nesse lugar. Mas ela gosta muito desse lugar, muito desse lugar onde ela mora. Gosta muito mesmo. Tanto a ponto de ter apego a esse lugar. E daí o que acontece? Se ela vendesse esse lugar, esse imóvel, ela teria a oportunidade de movimentar a vida dela com muito mais abundância e resolver questões da vida dela com muito mais facilidade, alegria, glória, do que ela permanecer neste ambiente que não serve mais para ela, porque ela não está tendo mais condição de bancar, de pagar esse ambiente. Mas o apego é tão grande que ela não enxerga as oportunidades maiores que estão em volta dela se ela simplesmente escolher outra coisa, se ela escolher desapegar. Então, usando desse exemplo, eu quero trazer essa pergunta para você. Observa na sua vida coisas que de repente não estão dando tão certo quanto você gostaria, não estão fluindo tão bem quanto você gostaria, ou que você não está conseguindo resolver da forma que você gostaria. Pega isso, olha para isso, olha para isso. O quanto de apego pode ter nessa tua relação com essa coisa, né? Com essa informação que você trouxe para a tua mente, o quanto de apego ou até mesmo medo pode ter aí na tua relação com essa coisa que te impede
de ver as outras oportunidades que podem estar disponíveis simplesmente se você largar essa situação, se você escolher abandonar essa situação, se você escolher de verdade mudar essa situação e ir para um outro espaço. O quanto de abundância pode se manifestar a partir da tua escolha de ir para esse outro espaço. Esse é o meu convite para reflexão sobre o que é a abundância. A abundância não tem a ver com questões materiais, mas tem a ver com a sua permissão, a sua escolha de buscar enxergar o que está além do que você está focado. O que está além do que você está olhando, daquele pontinho no meio da folha branca do papel. Às vezes você está olhando só o pontinho no meio da folha branca e está esquecendo de olhar toda a folha branca, né? E obviamente isso te impede de desfrutar de mais abundância. E esse mesmo aspecto que eu estou dizendo está relacionado ao coletivo. Quantas vezes as pessoas se apegam aos problemas, aos desafios, à dificuldade e não enxerga as infinitas oportunidades que estão em sua volta, as inúmeras possibilidades que estão em sua volta, né? Olha só, as pessoas se acostumam a viver no problema, as pessoas se acostumam a viver naquela condição de falta, na condição de limitação, na condição de escassez, se acostuma a viver com pouco. E aceita, né? E aceita esse pouco. Na viagem da semana passada, que eu estava com os meus primos, e a gente veio para esse mesmo lado aqui para onde eu tô, né? A gente veio para o sul de Minas, aqui visitar umas fazendas de café de uns amigos deles. Na volta eu estava conversando com o meu primo quando nós passamos por... Ai, que bom, Laura, que bom. Foi muito abençoada, meu apego é quase zero. Amém, amém, querida. E que seja cada vez mais dessa forma, para que você, eu, Tati e todas as meninas que estão aqui, que vão assistir depois também, que a gente possa reverberar essa energia, né, para toda a Terra, para toda a grade magnética e trazer essa nova consciência, né? Mas olha só, porque essa não é a realidade ainda, né, vamos dizer assim, nem vou falar da maioria, mas sei lá, de 20% da população, né? Não é essa a realidade. Olha só, na volta, né, da viagem com o meu primo, minha prima, enfim, a gente estava conversando e daí nós passamos por um trecho de estrada aqui no entorno de São Paulo e aí tinha aqueles bairros assim de favela, né, com aquelas casinhas empoleiradas, uma em cima da outra, uma em cima da outra, uma em cima da outra. E daí a gente falava sobre o seguinte, o meu primo dizia o seguinte, o meu primo é fazendeiro lá no sul, trabalha com soja. Ele dizia assim, Ana, essas pessoas que moram aqui, elas não têm ideia do quanto tem de trabalho disponível nas fazendas, do quanto tem de abundância disponível nas fazendas, onde você pode plantar o seu alimento, cuidar do seu animal, né, ter lá para quem come carne, ter lá a sua galinha, o seu boi, a sua vaca, né, desfrutar dos alimentos que esses animais fornecem, enfim, não vou entrar nessa questão, mas ele dizia isso, o quanto de abundância existe em trabalhar, né, no campo, o quanto tem de abundância no campo, e essas pessoas escolhem viver nessa condição que elas estão. E aqui nós não estamos julgando sobre as escolhas certas ou erradas. A gente está só falando do que elas não enxergam, do que elas não veem. E da escolha que elas fazem de permanecer nessa condição a qual elas já se acostumaram, de viver na limitação, na escassez de espaço, de condições de vida e tudo mais, enquanto tem infinitas possibilidades à disposição delas num outro espaço, né? num outro cenário, por exemplo, uma fazenda. E isso é muito doido, né? Porque às vezes a gente também está nessa condição, né?
a gente está ali numa condição de acomodação, digamos assim, talvez, né? De costume com uma determinada situação, uma determinada coisa, e que a gente simplesmente não consegue perceber toda a abundância que está disponível se eu simplesmente abrir um pouco mais a janela. Eu estou olhando a vida a partir de um cenário estreito, né? Só cabe o meu olho ali, né? E se eu abrir a janela para eu poder olhar com os dois olhos e com os olhos da alma, né? Os olhos do coração, o quanto mais está disponível para mim que eu ainda não vi, Então, para mim tudo isso representa esse novo conceito de abundância, né? Para mim significa criar um movimento disruptivo com esses conceitos 3D que a gente aprendeu até aqui e que agora a gente começa a compreender que nós precisamos olhar para essas palavras, para esses valores desde uma outra perspectiva mais elevada, uma outra perspectiva de uma visão mais consciente, mais espiritualista, mais espiritualizada, né? De uma visão mais expansiva também, acerca desses valores, desses conceitos. E quando nós fazemos esse movimento, invariavelmente a gente afeta o coletivo. E a gente começa a manifestar essas novas ideias de abundância no coletivo, porque a gente incentiva, apoia e estimula através dessas informações que nós enviamos para a grade magnética do planeta, a gente cria essa reverberação, esse movimento em onda que chega, né, a todo o coletivo e de alguma forma os afeta para que eles possam enxergar a vida a partir de uma nova janelinha mais expandida, né? Então, tudo isso aqui que eu trouxe fez sentido para você? Faz sentido para você? Teve algum aspecto que eu trouxe aqui que você de repente não havia percebido? Que você não havia olhado? Que você não havia enxergado? E que a partir de agora você também ampliou um pouquinho mais a tua janelinha aí, né? Abriu a tua janelinha e agora você começa a enxergar, né, um pouco a mais disso tudo. Então eu gostaria muito que você partilhasse comigo, né, aqui nos comentários, né? Deixa aqui embaixo nessa live aqui que vai ficar salva as tuas percepções sobre esse novo olhar para a abundância, esse novo olhar para os novos valores, né, desse novo humano na nova terra. Deixa eu saber quais são os movimentos disruptivos que você está tomando, né, quebrando a Matrix, quebrando esse olhar do passado para criar um novo olhar para o futuro, né? Enfim, me conte um pouco das suas experiências aqui para eu saber, né, se faz sentido para você tudo isso que a gente está trazendo e assim nós partilharmos mais, né, das nossas experiências, da nossa energia e reverberar ainda mais essa nova consciência para a nova Terra. Para mim foi uma honra nesse dia de hoje ter a tua presença aqui, a tua participação. É por você que eu estou aqui. É com você que nós estamos criando essa nova terra, criando esse novo movimento. Somos nós, né, os trabalhadores da última hora, que estamos aqui gerando essa energia de transformação, de transmutação, né? Essa energia de desconstrução e reconstrução de novos conceitos, novos parâmetros, novos paradigmas para essa nova terra, para o novo humano, né? Para todos. Então, a minha profunda gratidão a você que esteve aqui comigo nessa live, no ao vivo, minha profunda gratidão a você que vai ouvir essa live depois, né? E não esqueça, deixe aqui os seus comentários, né? Olha a Tati aqui falando, sim, Ana, eu vejo o meu apego à minha atividade atual, mesmo vendo que não me serve mais, mas ainda não sei como mudar isso. Então, querida, ó, para você e para todo mundo, tá? Vou deixar aqui uma chave de transformação assim poderosíssima. E é muito simples.
Eu uso isso o tempo todo. E posso te garantir, é transformadora. Anota essa pergunta. Anotem essa pergunta. Querido espírito, que é o seu eu superior, né? Enfim, chame como você quiser. Querido espírito, o que é que eu não estou vendo e que se eu visse mudaria tudo? Querido espírito, o que é que eu não estou vendo e que se eu visse mudaria tudo? Querido espírito, o que é que eu não estou vendo e que se eu visse mudaria tudo? Fica com essa pergunta. O universo, o nosso eu superior, eles nunca negam a responder uma pergunta. Nunca. É que às vezes a gente faz as perguntas erradas e daí naturalmente a gente vai ter uma resposta que não condiz com o que a gente gostaria. Então, anota essa pergunta e começa a praticar ela em todas as situações, em todas as condições, inclusive nas condições positivas, porque você pode aumentar muito mais aquilo que já está sendo bom. Você pode expandir muito mais aquilo que já está sendo legal para você, né? Então, deixo aqui essa dica, essa pergunta para vocês. Laura, Tati, agradeço muito a presença de vocês aqui, de todos os demais que vão assistir depois, né? De toda a egrégora do Ser Mais Você, que com certeza me trouxe toda essa inspiração para partilhar com vocês. Agradeço a mim mesma, a toda a abundância do meu ser para partilhar isso tudo com vocês. Agradeço a tudo que eu estou vivendo aqui, que está me permitindo enxergar e ver tantas coisas que antes eu não via e que está mudando tudo na minha vida. E isso tudo é muito mágico. Então, gratidão, amadas, queridas. Por favor, deixem seus comentários aqui, né? Deixem as suas partilhas aqui depois na live, porque isso ajuda muito o canal, ajuda muito o meu trabalho. E também porque eu quero realmente saber o que vocês sentem, o que vocês pensam, como vocês veem isso tudo, tá bom? Gratidão mais uma vez, e eu vou dando notícias para vocês aqui ao longo dessa experiência aqui na vivência com a galera do Sementes das Estrelas, Gabriel Raio Lunar e assim por diante. Um grande beijo a todos vocês, um ótimo carnaval. Procurem ter uma postura, né, fazer um movimento mais consciente nesse carnaval, porque tudo isso é energia, lembre sempre disso, tudo isso é energia, tá bom? Um grande beijo a todas e até breve. Semana que vem tem mais live, entramos na semana da multidimensionalidade, né? E na terça-feira a gente tem uma convidada, gente, uma convidada mega power, né? Eu vou falar dela na segunda-feira, não vou falar dela agora. Então vejo vocês semana que vem. Um grande beijo, fiquem bem, fiquem na luz. Um ótimo feriado para todos vocês, de consciência e muita abundância. Tchau, tchau.